Posso ouvir um amém? Quem está feliz de estar aqui, diga glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus, diga aleluia. Quem sente que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, diga assim, ó: ainda bem que eu vim. Glória! A paz do Senhor Jesus, igreja. Meu Deus, como é bom estar aqui. Que alegria. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Deus trouxe essa palavra ao meu coração como palavra de Deus para esse momento, para essa segunda porção de palavra. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Que noite bendita, que noite bendita. Oh, aleluia. Como é o nome da sua filha, pastor Eduardo? Amanda. Deus abençoe sua vida, Amanda. Quase que a titia cai arrebatada. Mais um pouquinho eu não ia conseguir pregar, de tanta unção, de tanta graça que a sua vida carrega. Você confirmou hoje, né, a unção de Deus na sua vida, a sua atitude, sua obediência, a sua autoridade. Confirmou na minha vida hoje coisas eternas. Que o Senhor faça isso com você também, que Ele levante pessoas para confirmar coisas que Ele já falou na sua vida. Deus te abençoe, eu que agradeço. Glória a Deus, glória a Deus. Me fugiu o nome da esposa do pastor Eduardo. Giordana. Deus abençoe, pastora, viu? Não tem como falar do pastor Eduardo, falar da Amanda e não falar de você. E eu particularmente gosto de saber o nome, né? Aquela coisa, a gente sabe, né? A esposa, isso já diz muita coisa, mas essa esposa tem um nome, né? Deus abençoe sua vida. Eu sinto que sua filha é a ponta do iceberg de quem você é. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais filhos? Tem mais dois? Ah, você me mostrou. É uma ONG, né? Bem-aventurado o que enche deles a sua aljava. Quando o inimigo for procurar, os seus filhos o resistirão à porta. Você é um homem bem-aventurado. Meu Deus. Glória a Deus. Que igreja bendita, gente. Olha, é a primeira vez que a gente tem a caneca ouça assim, ó, personalizada em cima do altar. Forte, glória a Deus. Muito obrigada, viu? Cada voluntário, cada irmão, cada irmã. Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal aí da mídia trabalha direitinho aí, ó. Os midianitas de Jesus. Esses aqui são tudo convertidos. A cada um, desde os irmãos do estacionamento. Tem um irmão aqui que eu estou pensando em Eduardo. Cadê Eduardo? Sabe? Eu estava pensando em catar esse irmão, amor, e levar ele embora. Aquele é um irmão que fica aqui no estacionamento, pastor. Pelo menos hoje ele estava nessa escala, eu imagino. Rapaz, esse homem tem uma alegria. Seja bem-vindo! E ele fala, eu não sei se vocês sabem de quem eu estou falando. Como é o nome dele? Davison. Gente, eu vou sequestrar o Davison. Olha ele, olha ele, olha ele. Quando tu estiver triste, tu vem aqui na igreja e fala: o Davison está aí. Só de olhar para ele, você já vai se alegrar. Que seja essa a nossa alegria, viu? Oramos para que Deus guarde a tua alegria e o teu sorriso, viu, irmão Davison? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Vamos ao texto. João capítulo 4. Quem achou, diga amém. Irmão, deu tempo até de ler a Bíblia toda. Não foi? Vamos lá, João capítulo 4. Versículo 6 em diante. Diz assim o texto: estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Todo mundo aqui sabe qual é a hora sexta? Não, meio-dia. Mas tá bom, é só botar mais 6 que dá 12, no final vai dar certo. Para de rir, é que ela confundiu sexta com 6. Não foi isso? Claro que foi. Então vamos lá. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase hora sexta, quase meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água.
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Diga comigo essa palavra, diga tirar. Ela não foi lá para dar, irmãos, ela foi lá para... isso que ela foi fazer lá, foi lá tirar água. E Jesus disse-lhe, dá-me de beber. Então ela foi para tirar e Jesus foi para pedir. E isso é raro, são raríssimos os episódios em que você vê Jesus chegando para pedir. Jesus não chega pedindo. Se você der uma olhada na biografia dele assim por cima, no ministério, no período de 3 anos e meio dele aqui na terra, você vai ver que ele chega dando, chega multiplicando, chega repartindo. Jesus é desses, né? Então isso aqui é um episódio raro na Bíblia. Então ela chega para tirar, e nesse dia ele também chega para pedir, e ele diz, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, pois judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te... Vamos falar a verdade, você veio aqui nessa noite e a maioria de nós quer receber, não é? Aí você imagina que em 2 horas e meia de culto, você com um monte de pedido, um monte de coisa, de repente Jesus aparece e você que já conhece ele, cria a expectativa de que, meu Deus, se ele veio é porque ele me ouviu, se ele me ouviu é porque ele vai me atender, ele tem esse poder, e de repente ele olha para você e pede uma coisa para você ao invés de te dar o que você pediu. Não, fala a verdade, é um pouco frustrante. Então é mais ou menos isso. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe então a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? E respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, fará brotar nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Irmão, Jesus quando é bom, mas quando é terrível ele é melhor ainda. Jesus sabia ou não sabia que essa mulher não tinha marido? Chama teu marido e vem cá. Meu Deus, que maldade. Chama teu marido e vem cá. E respondeu ela, não tenho marido. E ele disse, disseste com verdade, em outras versões, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 e o 6º, que é agora, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus lhe disse, mulher, creia, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou. Ah, não. Eu teria dado um glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo. A hora vem e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então lhe disse a mulher, eu sei que o Messias vem. Camila, posso sentar? Não. Posso fechar a Bíblia? Não. Camila, a leitura não está um pouco longa? A gente não leu nenhum capítulo ainda. Tem gente aqui que só abre a Bíblia na igreja e está reclamando. É a oportunidade que você tem de ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia todo dia não está reclamando. Continuando. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo vem, e quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Glória a Deus!
Diga amém por essa palavra. Quantos celebram por essa palavra? Digam glória a Deus. Senta dando glória a Deus aí. E se você for pentecostal e ouvir um crente sentando dizendo glória a Deus perto de você, você reage dizendo aleluia. Porque pentecostal é assim, quando ele vê um dizendo glória a Deus, ele já reage dizendo aleluia. E se ele vê um crente dizendo aleluia, ele reage dizendo aleluia, aleluia, glória a Deus. Só tem pentecostal hoje aqui. Glória a Jesus, glória a Jesus. Jesus vai sair da Judéia e ele quer chegar na Galileia. E Samaria está bem no meio, geograficamente falando, né? Então, todas as vezes que um judeu precisava fazer essa viagem, sair da Judéia e ir para a Galileia, ele caminhava aproximadamente 6 dias para fazer essa viagem. E ele caminhava em torno de 6 dias para fazer essa viagem, porque ele dava toda uma volta no entorno das montanhas de Samaria para não ter que topar, não ter que bater de frente, não ter que passar por nenhum samaritano, porque qual era a realidade daqueles dias? Judeus e samaritanos não se comunicam, e o erro dessa situação, ela vem dos samaritanos, não é uma implicância infundada, não é uma questão de classe social, é uma questão que os samaritanos causaram ao miscigenar essa raça e quebrarem boa parte da lei. Então isso fez com que os judeus começassem a tratá-los como se fossem uma escória. Isso não está certo, eu só estou te relatando um fato, isso não é correto. Mas eu estou te dizendo como era. Então, o pior xingamento que tinha naqueles dias não é esse que você conhece na cultura ocidental, não. Era você chamar uma pessoa de cão. Aí talvez você diga, Camila, mas eu conheço coisas muito piores. Não precisa nem me dizer, eu imagino. Mas naquela cultura, essa é a pior de todas elas, porque você chamar alguém de cão significa que aquela pessoa não reconhece você como espécie humana, entende? Então, é pior do que não ser nada, é ser alguma coisa totalmente avessa daquilo que você deveria ser, irracional. Eu te considero um animal, e um animal de rua, um cão, porque dentro da cultura judaizante, por exemplo, Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante, você vai ver a história da mulher cananeia sendo contada, aquela mulher sirofenícia, já ouviu falar dela? Ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada, e ela começou a gritar e a clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não lhe respondia a palavra. Aí os discípulos dizem, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Aí Jesus vai dizer, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, é o que ele vai falar para ela, mas veja, ele não diz deitá-los aos cães. Se você for olhar no grego, tá de fato como está traduzido para a gente, cachorrinho, né? Ele diz, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aí ela diz, sim Senhor, mas também os cachorrinhos. E aí ela responde na mesma nomenclatura do que ele usou, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então qual é a diferença? O cachorrinho nesse contexto é o servo de casa, é o estrangeiro que é aceito. Ele não tem as mesmas bênçãos do filho, mas ele tem a dignidade de quem trabalha, para quem tem dignidade. Então ela entendeu isso na ocasião e Jesus tratou ela dessa maneira. Depois também que ela recebeu a fé e entendeu que Jesus era o Senhor, ele também não conseguiu chamar ela nem mais de cachorrinha, porque a fé dignifica você, ela te eleva a níveis que a sociedade não reconhece, mas que o céu impõe sobre toda a sua história e trajetória de vida. Tanto é que depois Jesus já não diz mais cachorrinha, ele diz, oh mulher. E para quem não sabe, mulher é um título. Quando Eva foi criada, Adão não disse será chamada Eva, ele disse será chamada mulher, e é o título que todas nós carregamos aqui na condição de mulheres. Então a fé dignifica, valoriza ela. Então qual era a condição do samaritano? O cão de rua. E tem diferença, Camila? Tem. Quem tem aqui cachorro em casa? Quem tem cachorro em casa? Não é pecado ter não, gente, vou perguntar de novo, quem tem cachorro em casa? Então,
Você trata o cachorro de casa igual trata o cachorro da rua? O cachorro de casa, ele vem, ele lambe, ele pula, você até briga, mas você não bate nele por causa disso. É o cachorro de casa, né? É o seu animal. Agora, o da rua, você deixa qualquer cachorro passar por você e cheirar qualquer cachorro? Quando você vai sentindo aquele cheiro, às vezes alguns com doença ali na pele, você não trata igual. Vamos falar a verdade? Eu não estou dizendo que tem que tratar mal. Eu só estou te perguntando uma coisa óbvia. Você trata o cachorro da rua igual trato de casa? E trato de casa igual trato da rua? Não, você trata diferente. Hoje em dia, rapaz, hoje em dia tem cachorro dando glória a Deus por ter nascido cachorro. Não é? É um tratamento que... é coisa séria. A vacina dos bichos é mais cara do que a de gente. A comida deles está mais cara do que o quilo de carne. Você não trata. Agora, você também trata ele igual o seu filho? Não, ele é da casa. Mas não é... Deixa eu sair para outro dia. O certo, a via de regra, você trata ele igual trata seu filho? Não, você também trata ele como trata a si mesmo. Eu amo, eu tenho um cachorro lindo, rapaz. Se tivesse concurso de galã de cachorro, esquece, meu cachorro. Mas é cachorro. De vez em quando Eduardo quer botar em cima do sofá, eu digo, não. Cachorro, eu digo, a casa é minha, rapaz, sofá é meu. Não gosto de pelo nas minhas coisas. Não gosto de cheiro de cachorro nas coisas de gente, eu não gosto. Para mim, meu cachorro é tratado coisa séria, água boa, tudo bom, rapaz, tudo bom, ele se deu bem, agora é cachorro, e é de casa, mas é. Então, para o judeu, o cão é outra espécie, sabe, não faz parte. Então, todas as vezes que um judeu saía da Judeia para ir para Galileia, ele dava toda uma volta no entorno das montanhas de Samaria, para não ter que dar de frente com nenhum, na concepção dele, animal, com nenhum boçal, com nenhum imundo, com ninguém que lhe fizesse torcer a cara tamanho asco, tamanho nojo. Eu nem vou perguntar se você já conheceu alguém assim antes de se converter, porque eu sei que você é crente hoje. Mas existem pessoas e ambientes que para os judeus, nesse contexto, causa essa repulsa. Então essa viagem, normalmente ela deveria durar não mais do que 3 dias, se o itinerário fosse feito corretamente, ou seja, passar pela província de Sicar, passar por Samaria. Então, você lembra quando Jesus vai contar a parábola do bom samaritano? Aquela parábola não é sorteada de qualquer maneira, não. Aquela parábola ali é inspirada em uma realidade entre os judeus e samaritanos. Por terem que fazer essa viagem longa, levavam mais bagagem, mais carga, água, comida, porque não podiam comprar nada no caminho. Então isso tornava eles alvos fáceis para os bandidos de deserto, nômades da estrada, que se alimentam da carga dos turistas, porque eles vivem ali, não vivem numa comunidade social, eles não pertencem a Jerusalém, nem aos seus bairros vizinhos e nem a Samaria, são bandidos. Eu considero eles os demônios, os assaltantes, aqueles que avaliam o seu nível de carga, de peso, para poder viver daquilo que você decidiu carregar, para não ter que resolver aquilo que está no meio do seu caminho. É basicamente isso. Então, Jesus, diferente de qualquer outro judeu, vai passar bem pelo meio de Samaria. E ele tem um propósito ali. O propósito é encontrar essa mulher que já teve 5 maridos e agora está com um marido que não é marido dela. É sério demais. E ele vai ali com um propósito. Chega no alto do meio-dia, cansado da viagem. Ele não ignora aquilo que está no meio. Não é o ponto principal do que Deus mandou eu dizer, mas isto Ele está mandando eu falar para você. Não prolongue viagens por causa da carga, sabe? Encurte as distâncias resolvendo as pendências do meio do caminho. Eu acho incrível porque no texto João revela esse momento de Jesus dizendo assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Diferente de quando Jesus, por exemplo, vai à casa de Marta e Maria, João já vai revelar, e Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então veja, na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus não ia por necessidade, ele ia por
amor, afinidade, comunhão. Agora, Samaria não, impelimento ministerial. Eu não vou porque eu quero, eu vou porque eu tenho uma missão lá. Sabe, isso fala sobre maturidade, para não fingir que não tem pendência, mas para encará-las. Ah, mas o que eu tenho a ver com tal problema? Quando você é a solução, irmão, você não precisa nem saber o motivo do problema. Não foi Jesus que começou o problema entre judeus e samaritanos, mas quando a solução está na tua mão, não importa quem começa, importa quem termina. E aí Deus te dá autoridade para resolver questões antigas. Jesus está indo lá resolver questões antigas. Receba essa autoridade hoje. Problemas que se arrastaram até 2024 não te visitarão mais nos meses que se seguirão em 2025. Vai Jesus, cansado da viagem, vai sentar-se sobre o poço que pertencia a Jacó, que é a construção do legado dele, e ele senta ali. E ele espera essa mulher chegar. Ela vai buscar água num horário totalmente atípico, para não ter que lidar com a rejeição social. As mulheres, em via de regra, não buscam água nesse horário. A água você pega pela manhã. Mas ela vai nesse horário para evitar contato social. Porque apesar de aquilo que ela fazia ser uma coisa imoral e por isso não era pública, a verdade é que todo mundo conhecia, porque todo mundo que está cometendo algo que é oculto pensa que ninguém sabe, com todo mundo sabendo. A verdade é essa. Quem acha que está fazendo escondido só está iludindo a si próprio. Eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Essa mensagem já vazou. Aquele momento já tem foto. Você pode até achar que por ser imoral está totalmente velado, mas não está. Não está. Como é que a gente sabe disso? Porque ela evita contato social, mas depois que ela conhece Jesus e vive também libertação e salvação, ela volta para o meio da cidade contando tudo o que ela viveu, e aí o povo vem em cima do que ela falou, porque ela dizia assim: olha, eu conheci um homem lá no poço que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Então todo mundo pensou o quê? É profeta, que foi o primeiro pensamento que ela teve quando foi confrontada pelo pecado. Então todo mundo pensou: ora, se esse homem teve coragem de falar tudo que ela tem feito, eu vou lá ver ele, porque ele só pode ser um. E quantos anos não pisa um profeta em Samaria? Então esse homem é um profeta. Aí o texto vai dizer que todos eles foram lá, primeiro por causa do que ela falou. Então responda para mim: todo mundo sabia o que ela fazia, sim ou não? Então ela evitava contato social para evitar constrangimento, mas a verdade é que a vida dela já estava na Medina há muito tempo. A verdade é que às vezes a gente quer gastar tempo da nossa vida mantendo uma pose que não se sustenta mais, gente. Todo mundo sabe quando você não tem mais unção. Todo mundo sabe quando você não tem mais presença. Todo mundo sabe quando você ficou enrolado. A pessoa pode não saber em que área, como, quando, com quem, mas é nítido. Um comportamento imoral, por mais oculto que seja, velado por muito tempo, vai manifestar numa fala, num vocabulário, num comportamento, numa festa, num novo ambiente social, a realidade daquilo que você anda fazendo. Por mais que você não conte, por mais que você não diga, Deus me trouxe hoje aqui para dizer: esta realidade não pode ser evitada, ela pode não ser comentada, ela pode não ser publicada, mas ela não ficará oculta para sempre. Vai manifestar, tua fala vai manifestar, teu jeito vai manifestar, teus horários vão manifestar isso. Vai manifestar. Ninguém comentava, mas todo mundo sabia. Tanto que o horário do meio-dia é para evitar que ela ouça o que está sendo comentado, porque ela sabe que está todo mundo. Então chega uma hora que você luta para que não seja falado aquilo que foi feito, mas chega uma hora que você vê que não tem mais como esconder e pensa que nasceu para aquilo mesmo. Está todo mundo falando mesmo? É isso aí mesmo. E você começa a achar que aquela vida é para você. Afinal, você criou mecanismos para viver essa vida, para sustentar o falso status, falso prestígio, falsa moralidade e falsa vida. Porque esse amor é falso, esse relacionamento é falso, essa vida é falsa.
Só que às vezes tudo que você tem é uma vida falsa. Era o caso dessa samaritana. A vida que ela tem é uma vida falsa, mas é a vida que ela tem, é a vida que ela conhece. E depois de muito viver uma vida que você não deveria viver, mas ser a única vida que você conhece, você começa a achar que é a vida que você tem que viver. E é nessa hora que Jesus aparece. Ei, me lembrei de uma canção que diz: ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, ele indo para o teu poço, mas Deus está dizendo: ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí, vai voltar. Fala pro teu irmão: existe uma vida boa, uma vida de verdade, uma vida além das aparências, além dos arrobas, além das fotos no Instagram. Tem uma vida de verdade te esperando. Tem uma vida cheia de vida na vida que você está levando. Uma vida onde você não precisa andar fingindo que é feliz quando na verdade está oprimido. Uma vida onde você não precisa ocultar a depressão, porque Deus vai te levar em lugares onde Ele confronta a sua depressão para promover libertação, para que através da sua libertação você viva a salvação e entenda que a vida de Jesus é uma vida abundante para você. Deus está dizendo: eu vou acabar com toda farsa, eu vou acabar com todo comentário oculto e público. Oh meu Deus, eu não vou te libertar em oculto, eu vou te libertar em público, te salvar em público, ter um relacionamento com você em público. Eu vou te usar em público, te levantar em público, porque tudo que estava te oprimindo em oculto virá à tona, e quando vier à tona, eu vou tratar, vou levantar, vou honrar, vou exaltar, eu vou te usar. Alto do meio-dia e aquela farsa vai acabar. A farsa vai acabar. Ela não sabe, mas está prestes a viver o melhor dia da vida dela. E sabe qual é o melhor dia da nossa vida? Não é quando a gente consegue esconder um pecado. O melhor dia da nossa vida é quando a gente alcança aquele que nos dará força contra o pecado. Ela está prestes a viver o melhor dia da vida dela. E sabe qual é o melhor dia da sua vida? Não é o dia bom que você vive, é o dia que Deus te dá um para sempre. As melhores histórias são as histórias que terminam dizendo assim: e foram felizes. E o que torna aquela história maravilhosa não é só o fato de ser feliz, mas é o fato de ser feliz para... Ele vai trazer um nunca mais para a vida dela. Todas as vezes que Deus te der um nunca mais, junto com um nunca mais, Ele também vai te dar um para sempre. Oh, aleluia! O nunca mais inaugura um tempo de estabilidade para a sua vida. O nunca mais de Deus inaugura um tempo de segurança para a sua vida. Essa mulher vai voltar a caminhar, ou vai viver uma estabilidade que ela nunca viveu, uma liberdade que ela nunca viveu, uma consciência pura que ela nunca viveu, um nível de alegria que ela nunca viveu, um nível de verdade que ela nunca viveu. E poucas coisas são tão boas quanto a sensação de liberdade. Poucas coisas são tão boas quanto a sensação de libertação. Poucas coisas são tão boas quanto a convicção de poder caminhar como se estivesse voando. Eu me lembro que quando entreguei minha vida para Jesus, eu perguntei para minha avó: avó, olha para mim, eu estou voando? E ela disse: não, minha filha, seus pés estão no chão. E eu disse: que coisa estranha, desde que eu voltei da igreja, eu não sinto como se eu estivesse andando, eu sinto como se eu estivesse voando. Dali para frente eu entendi palavras que eu passei a conhecer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa que é liberta, ela anda como se voasse. Por isso Isaías vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão
subirão com asas como de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo: eu quebro toda opressão nesta noite, e a partir de hoje você vai voar. Você vai voar. Vai voar. Ei, irmãos, a vida falsa custa muito caro. A vida falsa custa mais do que dinheiro. Ela custa a nossa dignidade. Ela custa a nossa saúde emocional. Amém. Então assim, você só olha o pecado da samaritana, mas Jesus está conseguindo olhar a vida de sofrimento que esse pecado trouxe. Sabe? Imagina isso. Ai, que luta. Tem que pegar água quando o sol está totalmente alinhado na terra. É o momento mais quente. Só para eu ter certeza que você está me ouvindo, eu disse que é o momento mais. Porque tudo que as outras pessoas fazem livremente, você tem que dar jeito para fazer. O horário que entra, o horário que sai, as ligações, as mensagens que apaga, as outras que tem que dar print, os dossiês que você monta para se proteger se te acusarem. Sabe? Então, só se pensa no aparato, mas imagina o peso que é isso. Chega essa mulher, trazendo um vaso vazio, porque ela está indo lá para buscar a água que ela precisa, para trazer manutenção àquela vida, a sua vida, aquela farsa que ela chama de vida. Você só olha a farsa, mas Jesus consegue ver a tristeza. Você só olha a farsa, mas Jesus consegue ver o fardo. Ela não disse a ninguém, mas no texto você vai descobrir que ela não aguentava mais aquela vida, só que ela não sabia mais como sair daquela vida, porque o pecado faz isso com a gente. Ele dá a porta de entrada, e depois que você entra, você não acha mais a saída. Mas quando Jesus entra, a primeira coisa que ele diz é: eu sou o caminho. Aleluia! Há um caminho, e Deus está dizendo, e não é de fuga, é de saída. Não é de fuga, é de saída. Deus vivo! Ele senta naquele poço, esperando ela chegar. Vem ela preparada para tirar, preparada para pegar. Ela tem os aparatos de retirada. Ela traz consigo o seu cântaro. E Jesus está sentado, cansado e com sede. Quando ela vem vindo, ele não dá bom dia, boa tarde, shalom, nada. Ele já diz: dá-me de beber. Rapaz, ela fica injuriada. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Mas vamos falar aqui que esse padrão de moralidade, essa religiosidade ou essa ética dela também é falsa. Desculpa, mas eu vou falar. Porque é estranho, mas você vê que é coisa mesmo de comportamento. Lá em Jerusalém também tem, comportamento de fariseu, né? O cara que passa o camelo pelo buraco da agulha, mas não passa um fio. Olha a situação. Tu acha mesmo que há problema em um judeu falar com um samaritano? Você acha que isso é antiético quando a mulher está pegando um cara que não é marido dela? Então as coisas assim meio estranhas. Muito rigor para uma coisa que não é condizente com o restante da vida dela. Porque quem vive uma vida dessa não tinha que estar preocupado se ele era medo, persa, galileu. Para ela tinha que ser mais um homem como qualquer outro. Mas eu vou lhe dizer onde está o problema de verdade, e ela justifica nessa ética. E não é pecado ter ética, pelo contrário, é bom que todos nós conheçamos sobre ética e valores. Só que eu vou te mostrar onde está o problema. Sabe qual é o problema? Eu vim nesse poço com a intenção de levar, e aí eu chego aqui e o cara quer me pedir. Vamos falar rasgado então, que é para todo mundo entender? Se ele chega dando, ela não quer nem saber quem ele é.
Porque a gente é assim. Se chegarem entregando, a gente aceita e ainda dá glória a Deus. O problema é quando chega pedindo. Não, vamos falar a verdade. Se eu chego aqui hoje, escolho, sei lá, alguém aqui no meio do povo e digo assim: Deus mandou, ou não preciso nem botar Deus, eu digo assim: eu senti de te dar o meu carro. Meu carro é bom. É bom, aí já recebeu. Nem dei, já recebeu. A gente é assim. Se chegar dando se chegar dando, a gente já recebe, não quer nem saber de onde vem. Pelo contrário, a gente, amém, era de Deus. Deus falou que ia fazer isso. A gente é assim. Agora, o comportamento é o mesmo se eu chegar na sua frente e dizer assim: irmão, a todo momento do culto, porque vaso antigo é assim, ó, todo momento que eu te olhava, eu via. Já essa expressão, lembra? Todo momento que eu te olhava, mas claro, se tu me olhava, tu via. Irmão, todo momento que eu te olhava, eu via você. Aleluia. Você vinha, sabe? E aleluia. Colocava aqui na minha mão a chave do teu carro e tu dizia: toma, que é teu. Todo momento. Aí o vaso que é mais ligado do outro lado, né? Irmão, comigo Deus não falou nada não. Eu não senti nada. Eu vou orar. Se Deus falar comigo. A gente é assim, não é? Então vamos falar a verdade? A gente quer usar os nossos parâmetros de ética só quando os pedidos são feitos a nós. Vamos falar a verdade que isso aqui é conversa para boi dormir? Que tu não tem essa ética toda, que tua régua não é alta desse jeito? Só que é aquela mania: misericórdia aqui em casa e justiça no vizinho. Quando é para medir a tua casa, misericórdia. Quando é a casa do vizinho, faz justiça. Eu me lembro que uma vez eu fiquei na minha vida orando por um tempo para Deus fazer justiça. E eu me lembro que eu orava, chorava, rapaz, eu praticamente me rasgava, uma judia praticamente. E eu dizia, só faltava trazer terra sobre a cabeça. E eu dizia: Senhor, faz justiça. Aí um dia o Senhor falou: para de pedir justiça, porque se eu fizer justiça, meus pratos são equilibrados e o primeiro a agitar vai ser você. Rapaz, eu nunca clamei tão rápido por misericórdia. Mona Lisa, que saudade que eu estava de você. Eu dizia o tempo todo: misericórdia, 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 tem misericórdia. Que ética é essa que só aparece quando Deus te chama para tomar? Que ética é essa? Que espiritualidade é essa? Fica 3 dias sem orar, mas quando Deus levanta alguém para falar que Ele quer alguma coisa de você, você fica gelado e diz: eu não estou sentindo nada. Nem vai sentir, fica na carne a semana inteira e quer vir aqui no culto, ouça e vira crente do dia para a noite. Só que Deus te trouxe hoje aqui para te entregar a palavra, e o que Ele está dizendo para mim e para você é: avalie melhor se esses padrões só aparecem na hora que o céu está solicitando, só aparecem na hora que Deus está requerendo. Porque o seu comportamento e o meu, quando é para receber, é um, mas quando é para dar, é outro. E a disposição daquilo que Deus tem para entregar e para derramar sobre a sua vida, seja espiritual ou física, não tem a ver com o quanto que Ele tem para dar, tem a ver com o quanto você aguenta receber. E sabe como Deus mede quanto você aguenta receber? Pelo quanto de disposição você tem em dar. Você está tão preocupado que já está com medo de eu fazer uma segunda oferta. E não é sobre isso que eu estou falando, e nem vou falar. O que está feito, está feito. Eu só estou tocando aqui no trauma de alguém que é super espiritual, enquanto a gente não fala de tomada, de entrega. É super crente quando você não tem que se mover em direção a nenhuma palavra, mas quando todas as palavras se movem em direção a você, glória a Deus. Só que há algo nesse texto que eu comecei a dizer logo no início. Eu disse que ele é um episódio raro. E você se lembra? Eu disse que era raro por quê? E isso não é comum. São raras as ocasiões e as pessoas a quem Deus ou Jesus chegou pedindo alguma coisa.
Então veja, você olha para essa mulher e pensa: rapaz, mas para quem ele foi pedir? Ela está toda arrebentada. Olha de quem ele está esperando algo. Ele espera por ela e espera algo dela. E ela não espera nada de ninguém, porque só espera receber, porque ela perdeu o valor dela. Sabe qual é a maneira de você perceber que seu valor já não está mais padronizado com o céu? Quando você acha que não presta para mais nada, só para receber. E a palavra do Senhor é clara: mas bem-aventurada coisa é dar do que? E isso é tão óbvio, não precisa de espiritualidade para discernir esse texto. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber, em primeira instância, porque se você está dando, significa que você tem. Em segunda instância, só quem deu sabe do que eu vou dizer agora. É uma alegria que é melhor do que ter. Não é? Ainda mais se você estiver dando a coisa certa para a pessoa certa. A gratidão dela já vai fazer você pensar no que você vai fazer de novo por ela. Porque quando você abençoa ela, quem é renovado é você. Parece que o céu sorri para você e você está olhando para Deus de cantinho de olho e ele dizendo: arrebentou, hein? E aquilo te alegra. É uma sensação maravilhosa. Então veja, mas é raro. O que é raro? Pedido de Deus para pessoas específicas. E é interessante como Deus vai exigir de pessoas que aparentemente não têm nada para oferecer. Você lembra quando o Senhor disse para Elias ou Eliseu para ser sustentado pela viúva de Sarepta? Elias. Quando o Senhor mandou que Elias fosse a Sarepta ser sustentado por uma viúva, gente, olha que doideira. O Senhor está me mandando ir ser sustentado por uma? O que essa mulher vai ter para me oferecer? E de fato, aparentemente não tinha nada. Ele disse: olha, o que você tem aí? Ela diz: olha, meu senhor, eu só tenho um pouco de azeite, farinha, vou fazer um bolo, vai comer eu, meu filho, e nós vamos morrer. E o Senhor falou: foi aqui que o Senhor me mandou vir para ela me sustentar. Veja, então olha a situação, aparentemente nada a oferecer. Eu queria muito que você olhasse para quem está do seu lado e falasse assim para essa pessoa: você não imagina quem sentou do teu lado hoje. Fala assim com carinho. E não importa se é da tua família não, tá? Se é da tua família, tu imposta mais a voz, porque em casa é mais difícil. Olha para essa pessoa e fala assim para ela: olhando assim tu não me dá nada, né? Não dá nada por mim, né? Mas se você soubesse, se você soubesse de mim o que ele sabe, o que ele disse a Samuel, ele me manda dizer nessa noite: eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, Samuel, mas eu, o Senhor, vejo os corações. E o coração dessa samaritana está ensandecido para sair dessa situação. Só que ela não sabe como sair. E sabe como ela vai sair? Através de uma entrega, através de um pedido. Normalmente pensamos que as coisas que Deus vai fazer por nós é que vai nos tirar da condição que nós estamos. Então, dentro da nossa cultura ocidental, normalmente avaliamos as coisas que queremos que Deus faça por nós da seguinte maneira: se o Senhor me der tal coisa, eu faço tal coisa. Se o Senhor abrir tal porta a partir desse dia, então eu faço assim, assado. Não foi assim que Jacó fez? Se o Senhor me livrar e fazer assim, de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Rapaz, mas já era para tu dar o dízimo. Desde Abraão o dízimo já é dado e tu vindo com essa conversa agora, Jacó. Mas a gente é assim: se o Senhor fizer eu faço, se o Senhor der eu dou, se o Senhor vier eu vou. Agora, olha como é que as pessoas que de fato são fiéis, elas agem. Gideão está ouvindo um homem falando com ele, que na verdade é um anjo, e é Deus que está ali.
E aí o anjo do Senhor fala para ele: eu sou contigo, você vai vencer os midianitas. E ele não está acreditando em nada do que o homem está falando, porque ele diz: eu sou da tribo menor, e eu sou o menor da menor tribo, e isso. Aí o anjo continua falando: olha, eu vou ferir aos midianitas através de você, e vou juntar um pessoal que eu com você vou ser uma mão mais forte do que o exército inteiro do inimigo. E Gideão não está acreditando em nada disso. Aí ele disse: o Senhor é comigo, por que eu estou aqui malhando trigo no lagar? Sabe assim, rapaz, aí o homem continua falando, e é o anjo, e é Deus. E aí ele continua falando, olha como Gideão faz a prova. Ele diz assim: eu vou lá dentro cozinhar um cordeiro, eu vou cozinhar uma oferta agora, e eu vou botar ela aqui em cima dessa pedra aqui no altar, e quando eu colocar ela aqui, aí a gente vai ver. Ele não fala isso com a boca, mas fala com o pensamento. Porque qual é o pensamento dele? Deus dá para qualquer um, mas receber ele só recebe de quem ele escolhe. Então, se ele está me chamando para essa obra, vamos ver como é que ele vai receber a minha entrega. Então veja, o anjo não pediu nada, ele que decidiu dar para provar se era anjo mesmo, para provar se era Deus mesmo, porque a quem Deus chama pedindo algo, Deus recebe aquela entrega. Então Deus não recebe tudo de todo mundo. Eu vou te dar um exemplo clássico, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterno. O Filho foi entregue para todos. A Bíblia diz que de Deus é o dar, é comum de Deus, é do caráter de Deus. Você vai ver gente que não presta recebendo de Deus. Você vai ver gente que não gosta recebendo de Deus. Você vai ver gente que na sua vista parece ser pior do que você, ou mais fraco do que você, e vai receber de Deus coisas que você não recebeu. E isso buga às vezes a sua mente. Asaf quase entrou em crise quando viu a prosperidade do ímpio. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Está escrito: de Deus é o dar, é uma característica de Deus. Ele dá a quem ele dá a quem ele, e ele escolhe quem quer por critérios que a gente não conhece. Agora, o pedido de Deus não é para todos. Veja, o Filho é para todos, salvação é para todos, mas o pedido de Deus só é para escolhido ou amigo. Então está na hora de você entender por que Deus pede a você coisas que não pede a ninguém. E ao invés de olhar isso e pensar que fardo, começar a pensar que privilégio, que honra. Você sabe qual vai ser? Que nunca será. Mas sabe qual seria a desgraça da minha vida? O dia que Deus não me pedisse mais nada. Neste de que a morte venha antes sobre mim, que a sepultura me encontre primeiro e não a ausência do querer de Deus. Isso é desgraça. Isso é desgraça. Essa mulher vai ser agraciada agora. Só que ela vai ser agraciada de um jeito diferente, que ela entende de graça. O que uma mulher como essa, que já teve 5 e está com um homem que não é dela, entende de graça? Não, ela tem uma concepção de graça, de favor. Os beijos são favores, o dinheiro do sacolão é favor, a mesada semanal é favor. Esse é o entendimento que ela tem de graça. Ela está sempre pronta a receber. Então ela já perdeu o valor dela. Você não perde seu valor pelo tanto que te dá, você perde seu valor quando acha que não tem mais nada para entregar. Sabe? Ela já perdeu. Então ela não tem noção. Ela só sabe o que é ter, o que é querer para ela. E agora Jesus vai libertar ela não dando, vai libertar ela pedindo. Eu não sei o que ele tem pedido. Só que eu quero que você saiba que não é porque ele precisa, é porque quem precisa é você, sou eu. Eu queria muito que você pregasse nessa noite e olhasse para alguém do seu lado e dissesse assim para essa pessoa: eu não sei o que é. Prega, diga: eu não sei o que é. Mas se é Deus que está pedindo, sacode ele e diz: entrega logo, porque quem vai se dar bem é você. Ele não pede porque ele precisa, ele pede porque quem está precisando é você. Se ele está mandando você perdoar alguém que
Quem te ofendeu não precisa de explicação. Liga para essa pessoa essa semana e diz: me perdoa. Aí se a pessoa do outro lado disser assim: mas você não fez nada. Não, mas vai que eu te magoei também, você me perdoa. O Senhor está dizendo: não importa quem começou, termina, entrega, renuncia, dá o que você tiver que dar. Não há nada que você possa entregar para Deus que seja maior do que aquilo que Ele já separou para você. Os pedidos de Deus são para os seus escolhidos. Sabe como você sabe que você é escolhido? Quando Deus te faz um. Se você pensa que é escolhido porque está sendo abençoado, você está debaixo de uma graça comum. Você descobre que é escolhido não quando Deus te abençoa, mas quando Deus te pede alguma coisa. Nessa hora não se sintam nada. Comece a entender assim: você sabe quem eu sou. Agora Ele me viu. Me viu. Foco até o fim. Veja, Mateus 16, 24. Disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso é um pedido, é ou não é? É ou não é? Mas olha o versículo. Disse Jesus aos seus. Tinha uma multidão nesse dia na hora da ministração, mas essa palavra Ele só disse aos seus. Para a multidão Ele dá tudo, multiplica, milagre, palavra, sermão. Mas pedido, disse Jesus aos seus. Então fala de novo: o pedido é para o escolhido. Diga de novo: o pedido é para o chamado. O pedido é para o eleito. Se Deus já te pediu ou está te pedindo alguma coisa, seja para largar o cigarro, seja para largar o vício, seja para largar quem não é para estar com você, não se sintam nada, se sintam tudo. Se Ele está pedindo é porque Ele espera algo de você que não espera de ninguém. Você vai ganhar essa cidade samaritana. Você vai ganhar essa cidade, mulher. O pedido é para os escolhidos. Para com essa cabeçudice de achar que Deus só abençoa quem escolhe. Rapaz, a graça comum está sobre o mundo, mas o pedido só para quem Deus escolhe. Eu vou falar rasgado. Deus dá para qualquer um, mas receber Ele só aceita de quem Ele escolhe. Ele escolheu essa mulher. Você não gostou, mas Ele escolheu. Você xinga ela, mas Ele escolheu. E esse é o lance que buga a mente da sociedade. Ei, você não gostou, mas Ele escolheu. Não aprovou, mas Ele escolheu. Conhece a fama dela, mas Deus escolheu. Ela realmente não prestava, mas Deus escolheu. Não era flor que se cheirasse, mas Deus escolheu. A família não era boa, mas Deus escolheu. Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. Nem ela sabe, mas Ele escolheu. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Ele te escolheu. Você não sabia, mas Ele te escolheu. Tu estava no baile, mas Ele te escolheu. Tu usava droga, mas Ele te escolheu. Tu se prostituía, mas Ele te escolheu. Corrompido estava, mas Ele te escolheu. Tu era sem vergonha, mas Ele te escolheu. Vacilão, mas Ele te escolheu. Religioso, mas Ele te escolheu. Ananias vai dizer para o Senhor: Senhor, de muitos eu ouvi que esse Saulo é perseguidor, é sanguinário e tem cartas para levar preso os discípulos do Senhor. Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Escolhido, ele é escolhido. Eu vou pedir coisas para ele que só ele será capaz de me dar. Por isso eu escolhi, porque ele vai me dar a vida, ele vai me dar as mãos, ele vai me dar a escrita. Tudo que eu pedir ele vai me dar. Ele não prestava, mas eu escolhi. Ele perseguia, mas eu escolhi. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Não foi ele nem
aos amigos, aos escolhidos, Deus se comunica através de pedidos. Vez ou outra você que é escolhido, Deus vai pedir para você uma coisa que Ele não pede para ninguém, nem para o pastor. De vez ou outra tu vai fazer um voto doido que alguém vai dizer nada a ver, e você não vai nem poder falar nada. Vai ter que dizer assim, não é brincadeira, é cada coisa que Ele me pede. É cada mico que você vai pagar só porque cada doideira que tu vai fazer. Hoje ainda aqui, tem uns que vão correr de um lado, outros do outro, outros que vão marchar. Hoje ainda aqui. E se você aparecer no vídeo, que nem esses dias eu vi, que tem um corinho aí que eu tô cantando e viralizou, e os cabelos para um lado para o outro, eu tô com a cara de maluca, irmão. E aí eu olho pro vídeo e eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí eu, no final eu penso, Jesus, olha que mico, olha que preço, olha que situação. Eu estava lá no culto de oração, te dando lugar. Aí meu cabelo voa para um lado, minha língua voa para o outro. E eu estou no mistério. E enquanto eu estou com vergonha, Ele está dizendo, eu escolhi por causa disso. Foi por causa disso que eu escolhi. Eu ia pedir de você coisas que outros não teriam coragem de me entregar. Ele te escolheu. Te escolheu. Recebe o selo, a unção da escolha, a predileção do alto. É escolhido, é escolhido, é escolhido. Prego assim porque Ele me escolheu. Eu canto assim porque Ele me escolheu. Eu jejuo porque Ele me escolheu. Eu renuncio o pecado porque Ele me escolheu. Ele me escolheu. Tem dia que você vai voltar para casa e vai chorar por coisas que Ele pediu para você fazer que ninguém vai entender. Mas você vai fazer, porque você começou a entender que ter de Deus uma solicitação é uma honra. É uma honra. Ele não precisa de mim, mas conta comigo. Sabe? Senta devagar para não pecar. Sabe, ela chega e ele pede.
ela na hora não quer dar, porque não entende quem está pedindo. Tem coisa que você não faria por outras pessoas, mas quando você sabe quem está pedindo, você diz, rapaz, eu vou ter que fazer, porque é fulano que está me pedindo. Não é assim? Vamos falar a verdade, gente, sem hipocrisia. Dependendo de quem pede, a gente diz, não vai dar não. Não tenho não, mas dependendo de quem é, você diz, vou ter que dar um jeito. Aí a pessoa diz, fala que você não pode. Aí você, mas é que é fulano que está me pedindo. É mais ou menos isso. E aí, ela, quando ouve e entende quem está pedindo, e como é que ela entende? Quando ele diz, se tu soubesse quem é o que te pede, tu lhe pediria e ele te daria, não só água, ele te daria água viva. Eu acho que na cabeça dela, ela pensa assim, então quer dizer que tem uma outra fonte? Será que essa fonte é uma fonte exclusiva? Ele vai me dar acesso e aí lá eu posso buscar água 9 horas da manhã. Lá eu não preciso ter que vir debaixo de sol. Rapaz, a mulher vira do nada. Deus sabe mexer com a gente. Deus sabe mexer com as nossas motivações. Você diz que não quer uma coisa, até Deus mostrar uma coisa que tu quer atrás da que tu não quer. Aí tu diz, tá bom, eu quero. Tá bom, eu faço. Ele sabe mexer com as nossas motivações. Aí ela diz, na hora, ele já nem estava pedindo mais nada. Na hora ela já diz assim, mas Senhor, olha como é que já mudou. Primeiro como é que sendo tu homem, tu judeu, agora aqui mas Senhor, agora ele entendeu quem está falando com ela. Mas Senhor, poço é fundo, e tu não tem com o que pedir. Então veja, primeiro ela se sente por cima, depois ela se sente por baixo demais, e é igualzinha a gente com Deus. Quando você não conhece Jesus, você acha que isso aqui tudo é uma loucura. Pastor é sem vergonha, profeta é mentiroso, evangelista é bandido, cantor é mercenário. Eu falo a verdade, irmão. Mas depois que você tem uma experiência com Jesus, você aprende a respeitar homem de Deus, mulher de Deus, gente de Deus, a discernir Deus, a comunidade de Deus, o corpo de Cristo. E você entende que nem tudo é igual em todo mundo. Aí, às vezes a gente vai logo para mais, ninguém presta. Aí depois que a gente coisa, aí também todo mundo presta. Aí você vai para baixo demais, até encontrar o equilíbrio. Então primeiro ela vai muito, depois ela vai demais. Como sendo tu judeu, o Senhor, o poço é fundo, como é que o Senhor vai tirar? Rapaz, se ele está pedindo água e só ela tem cântaro, ele está dizendo que vai beber de onde? Só que ela se acha tão cachorra. É sério, é para você entender. Ela se acha tão canina por causa dos rótulos sociais, pelo peso da consequência do seu pecado, pela história do seu passado. Ela se acha tão ruim que ela não consegue entender que se ele está pedindo água a ela, ele está disposto a usar o cântaro. Mas vamos falar aqui de um jeito que eu quero que se entenda o contexto. Tu bebe água da vasilha do teu cachorro? Meu cachorro é um pit monster, aquele que baba a beça. A água dele, depois da segunda bebida, já fica homogênea. Eu nunca beberia água, eu morreria de sede. Quem é da minha família sabe que eu estou falando a verdade. Eu não gosto, para mim intimidade tem limite. Se alguém beber aqui, eu já não bebo mais. Porque compartilhar água do mesmo recipiente requer um nível de... Se eu posso compartilhar um pouco dessa água, bebe, amor, um pouquinho da minha água, vai. Só um cadinho. Bebe tudo não, que eu tô com sede. Você só compartilha do mesmo recipiente com quem você tem? Só que Jesus vai fazer isso à luz do dia. Se ele está dizendo que está com sede, se ele pediu água e ele pediu para ela, ele está disposto a beber no cântaro? Você fazer isso à luz do dia não é só intimidade, é também compromisso. Eu não vim aqui jogar a conversa fora. Essa mulher sabe o que é intimidade. Inclusive ela está tendo intimidade com um homem que não é dela. Sabe o que ela não sabe ainda? O que é compromisso. Porque intimidade você revela em momentos a sós. Compromisso você manifesta em público. Quando você vê que o cara te ama mesmo, ou que a menina está decidida a ficar com você,
ela faz com você uma aliança. Ele faz com você uma aliança, te dá um anel de compromisso, vai na tua casa te pedir namoro. Ou você aceita, posta uma foto bonita no Instagram e todo mundo comenta lá. Eu profetizo isso para você que está esperando no Senhor uma foto bonita. Vai, recebe. Jesus, dá um bonito de Deus para ela, Senhor. Uma mulher bonita de Deus para ele, cheia, bonita, cheirosa. Aleluia. Amém. Então, tipo, você conversa com aquela pessoa. Às vezes a conversa está no direct, às vezes só no WhatsApp. Mas quando vai pro feed, todo mundo sabe que agora eles têm porque compromisso é a luz do dia. Alto do meio-dia. Se Jesus está disposto a beber água do cântaro dela, ele não está só falando sobre querer se aproximar. Ele está falando sobre ter autoridade para assumi-la. Rapaz, isso é muito forte. Eu vou falar rasgado. Tem homem que tu pensa que te ama, mas ele só tem intimidade com você dentro de carro com vidro fechado. Tu acha que esse menino te ama, mas ele só te usa debaixo de poste com luz quebrada. Intimidade que não vai oferecer compromisso, pula fora. É uso. E você não é uma embalagem. Sai disso hoje. Vou falar como Deus está mandando para alguém aqui. Não precisa nem terminar, porque aonde não houve compromisso não há término. Vai embora sem dar tchau. Sai disso. Troca o chip do telefone hoje. E quando te perguntarem o que houve, o que aconteceu, e você disser nada, a pessoa vai dizer como nada é, porque aonde não tem nada não acontece. E a gente não tinha. Ela se submete e ela demora a entender que ele estava disposto a beber do cântaro dela. Afinal, quem beberia água do cântaro do seu cachorro? Só que Jesus tem esse poder e essa graça sobre a vida daquele a quem ele escolhe. Não importa de onde esteja vindo, não importa quem tenha tocado antes em você, não importa o que você praticou antes daquele momento. Jesus tem um poder que só ele tem e ninguém mais tem. Qual é o poder? Vou te dar o exemplo pelos milagres que ele fez. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, ela era tida como uma mulher imunda naquela sociedade. Lembra? Então todo aquele que tocasse ou fosse tocado por uma mulher naquela condição ficava imundo. Só que ela tocou em Jesus, na orla de suas vestes. Diga para mim, Jesus ficou imundo? Porque Jesus tem esse poder sobre a vida de quem ele escolhe. Se tudo que ela toca fica imundo, por que quando tocou em Jesus, Jesus não ficou imundo? Pelo contrário, quando ela tocou, quem foi curada? Não importa de onde você vem, não importa o quão imundo você esteve. Quando você toca nele, não é ele que fica sujo, é você que fica limpo. Quando o leproso foi procurar Jesus, foi Jesus que ficou leproso ou foi ele que ficou limpo? Foi Jesus que passou a se envolver em relacionamentos escusos depois de ter conhecido essa mulher, ou foi ela que se tornou uma santa mulher de Deus? Jesus está dizendo, quando eu disse segue-me, e quando eu digo segue-me, eu sei do que eu estou falando, porque eu não estou sobre sua influência, mas eu tenho completo poder para te influenciar. Então o que você tem não passa para mim, mas o que eu tenho será impossível não passar para você. Então não importa a quantidade de baba que teu cântaro teve, quando Jesus falar, dá-me de beber, não precisa nem limpar, aonde a boca dele tocar, aonde as mãos dele passar, por onde a palavra dele se mover, haverá santidade, perdão de pecados, pureza, libertação, transformação. E eu encerro aqui. Eu queria falar ainda de mais um monte de coisa, porque esse texto, ele está entre os 3 textos preferidos da Bíblia para mim. Mas não dá, porque a gente só tem que falar o que Deus manda e não o que a gente quer falar. Eu amo esse texto entre muitos aspectos, porque um deles me impressiona. Fala-se de água o tempo todo, diz-se que ele está com sede, ela vai buscar água porque também quer, no final ela não pega, ele não bebe e todo mundo está saciado. Por quê? Porque o principal do texto
não é a água que lava a louça, é a água que lava a alma. A água que ela foi buscar, amanhã ela vai ter que vir de novo, e quinta-feira de novo, e sexta-feira de novo. Mas aquela que ela recebeu de Jesus, ela agora não só tem poder para ser lavada, como também tem poder para limpar aonde ela passa. Aonde ela passa, ela também lava. Aonde ela passa, ela também limpa. Aonde ela passa, ela também transforma. Ela se tornou uma franquia de abastecimento da água que jorra para a vida eterna. Jesus vai dizer para ela, depois daquela conversa, aonde ela se arrepende, aonde ela confessa, aonde ele diz que é o Messias, aonde ele transforma a vida dela. Naquela conversa, quando ela bebe dessa água, ele diz para ela, antes de que ela prove: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, brota-se-á nele uma fonte que jorra. O que é jorra? Diga, transborda. Vou perguntar de novo, o que é jorrar? O que é jorrar? Significa que agora, onde ela passasse, daquilo que ela bebeu, outras pessoas também poderiam ser saciadas. Aquilo que saciou ela, outras pessoas também seriam saciadas. Então veja, esta mulher chega num primeiro momento ali com um cântaro para buscar uma água para saciar somente ela. Mas o texto diz que quando ela vai embora dali, ela larga o cântaro no poço. Veja como a prioridade da vida dela mudou. Primeiro ela não queria dar água, depois ela acha que o cântaro dela não é o suficiente para que possa dar água para Jesus. Mas por fim, o cântaro não significa mais nada para ela. Está no texto. O texto diz que deixando o cântaro, ela entrou na cidade. Rapaz, ela esqueceu da água, não buscou mais água, foi para o meio da cidade pregar, voltou trazendo um monte de gente, não tinha cargo, mas já era uma evangelista e estava prestes a se tornar uma avivalista. Esta mulher está cheia. Agora, aonde está essa água? No cântaro ou nela? Vamos lá? Aonde está? No cântaro ou nela? No cântaro ou nela? Diga para mim, aonde cabe mais? No cântaro ou nela? Então naquele momento, ela deixou de ser alguém que precisava do cântaro, porque agora ela também era fonte. Responda com inteligência. O que é melhor? Ter um cântaro ou ser uma fonte? Primeiro, porque tudo que você tem pode ser tirado em algum momento, mas quem você é, não. Característica permanente. Ser, ter, característica temporária. Ser, permanente. Ter, ser, ter. Então o que é melhor? Ter o cântaro ou ser a fonte? Características distintas. Cântaro recebe, e fonte? O que é melhor? O que é melhor? Ser fonte. O que é melhor? O que é melhor? Você está aqui nessa noite dizendo: Camila, eu não tenho condições nenhuma de ser fonte. Eu vim aqui no culto ouça com o meu cântaro pegar um pouco de água para não morrer essa semana. Era assim que eu ia para os cultos da primeira igreja batista da Posse, lá em Nova Iguaçu, aonde eu ouvi falar de Jesus. Eu chegava às quartas-feiras à tarde e aos domingos à noite, porque sábado eu tinha que estar no baile. Então quarta minha mãe obrigava e domingo minha mãe me obrigava. Para não apanhar eu ia. Mas eu me lembro que no dia que eu entreguei a vida para Jesus, no domingo, o baile mudou de dia, saiu do sábado para e aquele domingo era um grande baile. E você sabe que no mundo a gente tem que ser popular, tem que ser descolado, né? E eu fui para a igreja com a roupa do baile. Porque eu dizia, eu vou para a igreja, mas quando o culto acabar, eu vou pegar meu cântaro, botar no ombro e vou para o baile. E lá eu jogava água toda fora. Eu nunca imaginei que eu poderia ser uma fonte. Eu tinha medo do escuro. Durante 2 anos eu fiquei sem dormir direito. Eu só dormia a partir de 4:30 da manhã, que era quando o sol começava a levantar, porque eu tinha muito medo, espanto noturno. Minha mãe veio de muitos pactos, de uma vida muito mística. Então quando ela entregou a vida para Jesus, ela entregou a gente não, a gente já era adolescente, já não queria, então ela obrigava. Eu me lembro que um dia eu ouvi o pastor dizer assim: não é por força nem por violência. Rapaz, eu nunca prestei atenção no culto, mas naquele dia
Falei, ó mãe, o pastor disse que não é por força nem por violência. Aí minha mãe dizia, ainda não cheguei nessa parte na Bíblia. Vai na minha frente. A gente ia aqui na frente dela. Eu nunca imaginei. No dia que eu entreguei a vida para Jesus, quem conhece meu testemunho que sabe. Bermudinha Samba Canção, camisete do Piu Piu. Gente, impossível tentar imaginar a irmã Camila de cropped. Não, você vai tentar imaginar, não vai conseguir. Debaixo do sangue carmesim você não vê quem eu fui, você só vê quem eu sou e quem eu serei. Não adianta, não vai conseguir, não vai. Mas foi assim. Eu pensava, pra mim só dá cântaro. Ir lá, beber um pouco, sair, esvaziar e voltar. Só isso que dá. Então eu era muito oprimida, muitos problemas, muito espanto noturno, muita luta, muito medo. No mundo espiritual Deus já tinha algo. E o diabo sabia que depois era eu que ia perturbar ele. Então ele pensou, tudo que eu puder perturbar ela agora. Não é que ele parou de me perturbar. Só que agora não é só ele que me perturba, eu devolvo a pressão. E aí, eu me lembro. Isso, devolva a pressão, isso vai acontecer com você também. O mundo não vai ficar mais fácil, mas Deus vai te ensinar a ser mais forte. Que Deus te abençoe, para que você chegue em lugares onde Satanás pensa que tem o domínio, e que seja contigo como foi com Cristo. Ao invés de na vida passada, quando eles vinham me atormentar, é agora quando a gente chega na cidade que eles dizem, já vieste nos atormentar, já, porque Deus quer que você seja o terror dos demônios. Eu nunca imaginava isso. Eu imaginava que era só um cântaro. E aí, nesse dia não deu. Nesse dia ele me confrontou como fez com ela em amor. Ele mostrou para mim que o meu cântaro, ele estava disposto a beber água no meu cântaro. Ele mostrou que meu cântaro não estava tão sujo que ele não pudesse limpar, e que meu medo não era tão grande que ele não pudesse sanar. Ele me mostrou que a opressão não é mais forte do que um chamado, que a dor, seja ela do luto ou de qualquer outra perda, é maior do que a graça e a unção do Senhor. Sabe? Ele me mostrou coisas que eu não sabia que existia, até permitir que ele entrasse na minha vida. E eu me lembro que nesse dia eu estava sentada na última fileira da igreja, e o pastor pregando, ele dizia, disse Jesus, aquele que vier, venha como estiver, vinde a mim todos vós que estáis. E eu sempre gostei de português, e eu sabia, está de verbo de tempo, significa que ele está chamando quem está, e que como você está não define quem você é. Então eu falei, é assim que eu estou, como ele está falando, oprimido, oprimida, sobrecarregada. Eu dizia assim, mas eu não posso, quando eu resolver lá eu venho aqui. E eu me lembro que essa era a palavra que eu falava direto, quando eu resolver lá eu venho aqui. Mas nesse dia ele disse, quando tu vier aqui, tu resolve lá. Porque você pensa que Deus não fala com os samaritanos? Mas Deus fala a beça com os samaritanos. Os samaritanos são quebrantados. Os samaritanos estão doidos para sair do erro, só não sabem o caminho. Eles vêm no culto, aí você está aqui nesse culto hoje dizendo assim, Camila, eu venho porque eu amo, mas eu não consigo me converter, porque eu fico com um pé no mundo e o outro aqui não. O que tu não consegue é ser ímpio, senão tu botava os dois pés lá. Tu fica com um lá e outro aqui, porque tu não consegue sair daqui. É por isso. E essa queda de braço, irmão, você não vai ganhar. Por quê? Porque Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, eu te escolhi. E eu não quero mais você tratando isso como se fosse um fardo, é um privilégio. É um privilégio, moça. É um privilégio. Aproveite essa chance. Resumindo a história, quando eu vi, eu já estava lá na frente. Tênis de camuça, barriga de fora, chorando a beça. Chorando. Eu lembro que tinha umas meninas que me conheciam do baile. E elas diziam, cara, não faz isso. Eu me lembro que eu dei a notícia da minha conversão para minha irmã, com a maior tristeza do mundo. Eu cheguei em casa atribulada. Falei para minha irmã Elaine, a quem minha mãe orou 20 anos e hoje é mais crente do que eu. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei, Elaine, tu não sabe o que eu fiz. Ela falou o quê? Eu falei, cara, eu fui lá na frente e entreguei a vida para Jesus. Ela, não vai pro carnaval esse ano. Falou desse jeito. Tanto é que eu destruí o carnaval de todo mundo, porque eu teimei e fui.
E não tive paz e tirei a paz de todo mundo teve que voltar. Comecei a pregar de Jesus atrás do trio elétrico. Eu te juro, diante de Deus. Deixa isso pra lá. No dia do maior cantor do trio, tinha relâmpago e trovão sem ter chuva. Eu dizia, cara, Jesus está voltando, vamos embora. Mano, mas eu tirei. Ali Deus já fazia eu ser pregadora. Porque eu tirei a paz do povo de tamanha maneira que todo mundo foi embora. 14 pessoas embora. Bora que não tá dando pra curtir o carnaval. Essa garota ficou maluca. Tirei a paz, porque quem não tem paz não dá paz. Jesus fez. E eu achava que era só cântaro. Só que depois que eu entreguei a vida para Ele, eu vi que eu não precisava mais de cântaro. Eu comecei a jorrar. Eu estava no trabalho, daqui a pouco meu assunto era Ele. E palavrões começavam a ser substituídos por palavras que glorificavam o nome dEle. Ninguém precisou me mandar tirar ou colocar roupa nenhuma. Era eu que ia sair quando olhava no espelho. Ele dizia, não gostei. Se ele não gostou, não me interessa quem gostava. Eu trocava tudo na hora. Eu fiquei apaixonada por Ele. Porque Ele me amou como ninguém nunca me amou. E eu me permiti ser amada por Ele. E quando Ele disse, vou fazer um compromisso contigo, eu falei, faz aliança comigo. A gente fez uma aliança. Não tem divórcio. Eu só estou esperando o noivo vir. Fonte. Enquanto você ficar esperando receber, tudo que você terá é água que vai jorrar antes de sair de casa, de chegar em casa. Vai depender de todo mundo que tem água. E vai virar guruzinho de madame, chaveirinho de profeta. Eu estou te mandando a real. Só que Deus está dizendo, você não precisa. Deixa o cântaro hoje no canto do poço. E vem beber da água cristalina. Água que cura. Cleiton, a gente sabe cantar. A gente é você, né? A gente sabe cantar aquela música que diz assim, dá-me de beber, pois tens. Se a gente não sabe, eles sabem.